Bem-vindos ao nosso estudo bíblico semanal. Nosso estudo bíblico semanal é transmitido aqui pelo nosso canal Palavra e Essência. Se você não se inscreveu ainda, por gentileza, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe nas suas redes sociais. Nosso objetivo aqui é expor a Palavra de Deus, expor as Sagradas Escrituras, ler o texto e explicá-lo, de modo que o ouvinte possa entender a Palavra de Deus e possa crescer espiritualmente. Estamos fazendo um estudo no Salmo 119, a grande poesia que é o Salmo 119, e hoje nós vamos ler o 8º verso desta grande poesia, que se refere aos versículos 57 até o 64. Diz assim: O Senhor é a minha herança, prometo obedecer às tuas palavras. Imploro o teu favor de todo o coração, tem piedade de mim, conforme a tua palavra. Quando considero meus caminhos, volto os pés para teus testemunhos. Apresso-me a obedecer aos teus mandamentos. Ainda que os laços dos ímpios me prendam, não me esqueço da tua lei. À meia-noite levanto-me para render-te graças por causa dos teus retos juízos. Sou companheiro de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Senhor, a terra está cheia do teu amor, ensina-me os teus decretos. Esse é o 8º verso do Salmo 119, onde pelo menos 3 vezes o salmista se refere a prometer obedecer às leis do Senhor. Prometo obedecer às tuas leis. O versículo 57, o primeiro que nós lemos, fala disso. O Senhor é a minha herança, prometo obedecer às tuas palavras. Este Salmo 119 reverbera o Salmo 16, versículos 5 e 6, quando o salmista diz assim: Senhor, tu és a porção da minha herança. Senhor, tu és a porção da minha herança e do meu cálice. És tu quem garante o meu destino. Meu quinhão caiu em lugares agradáveis. Sim, fiquei com uma bela herança. A Bíblia, na linguagem de hoje, traduziu assim: Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que eu tenho. Prometo obedecer às tuas leis. Jesus Cristo ensinou que é para nós acumularmos tesouros do céu, onde a traça e a ferrugem não corroem. E aqui o salmista vai dizer que o Senhor é a nossa herança. Senhor, tu és tudo que eu tenho. O que importa é a minha vida espiritual, e a minha vida espiritual és tu, é o meu relacionamento contigo. Isto é a minha herança, é isto que me dá prazer. Ele já disse em outros textos. E no Novo Testamento nós vamos encontrar também a ideia de que não só se relacionar com Deus é uma herança aqui na terra, de tu és tudo o que eu tenho, o salmista diz. Mas na teologia de Pedro, por exemplo, nós vamos encontrar que nós somos redimidos, que nós somos regenerados para uma viva esperança e para uma herança que não perece, que não se contamina, nem se altera, reservada nos céus para vós. Que o texto de 1 Pedro vai refletir a ideia de Jesus de acumular tesouros no céu, porque lá a traça e a ferrugem não corroem. Ou seja, a vida espiritual é eterna, o nosso espírito é eterno, então o nosso relacionamento com Deus é a nossa herança, é a porção da nossa herança. E do meu cálice, diz o Salmo no Salmo 16. Então, é este a expressão que o salmista usa: ó Senhor,
Tu és a minha herança e prometo obedecer às tuas palavras. Aqui está a primeira promessa dele de obedecer às tuas palavras neste verso, de obedecer às palavras do Senhor. Se o Senhor é tudo o que eu tenho por obrigação de obedecer às suas palavras. E ele continua no versículo 58. Versículo 58, vou ler nessa outra tradução aqui. De todo o coração imploro a tua graça. Compadece de mim, segundo a tua palavra. De todo o coração imploro a tua graça. Na Bíblia, na linguagem de hoje, o versículo 58, de todo o coração eu te peço que tenha misericórdia de mim, como prometeste. De todo o coração eu peço tem misericórdia de mim, conforme prometeste. Então imploro o teu favor, imploro a tua graça, tem piedade de mim, conforme a tua palavra, conforme a promessa da palavra de Deus. Então tem piedade, tem cuidado, né? Tem piedade de mim, conforme a tua palavra. E a ideia aqui de o salmista implorando a graça de Deus, que nós só somos salvos, só temos essa herança, só somos redimidos, regenerados, conforme disse Pedro, por causa da graça de Deus. É a graça de Deus que me libertou do poder do pecado, é a graça de Deus que me dá liberdade para viver nesse relacionamento livre com Deus, onde Ele pode dizer, tu és tudo o que eu tenho. Liberdade, eu me relaciono livremente contigo, tu és tudo o que eu tenho, por isso que eu imploro o favor da tua graça, imploro a tua graça, imploro o teu favor de todo o meu coração, de toda a minha alma. Então tem piedade de mim, Senhor, porque a promessa de Deus é essa, de ter piedade do seu povo. O versículo 59, muito interessante. Quando considero meus caminhos, volto os pés para os teus testemunhos. Versículo 59, vou ler aqui na Bíblia, na linguagem de hoje. Tenho pensado na minha maneira de agir e prometo seguir os teus ensinamentos. Tenho pensado na minha maneira de agir. Quando considero os meus caminhos, quando considero o meu modo de agir, e então eu faço o quê? Eu volto os meus pés para os teus testemunhos. Quero andar nos teus caminhos, conforme a tradução na Bíblia da linguagem de hoje. Ora, eu observo o que eu faço, eu observo a minha prática, eu observo o meu modo de agir. E quando eu vejo que esse modo de agir não está de acordo com a palavra de Deus, eu volto os meus pés para os teus testemunhos, para as tuas leis, para os teus retos juízos. Volto o meu caminho para Deus. Então, é sempre importante nós examinarmos o nosso modo de agir. Isso que eu fiz hoje está correto? Ou chegar no final do dia e avaliar o meu dia? O que eu fiz hoje que não estava de acordo com a palavra de Deus? E então voltar os meus caminhos, voltar os meus pés para andar nos caminhos do Senhor. Apresso-me a obedecer aos teus mandamentos. É o versículo 60, que de novo, conforme o versículo 57, prometo obedecer as tuas palavras. Aqui ele diz, apresso-me a obedecer aos teus mandamentos. Essa obediência aqui é muito mais do que, é uma obediência prática, né? Não é só conhecer os mandamentos, mas é obedecer, é praticar os mandamentos. É conforme o ensinamento de Jesus e conforme o ensinamento de Tiago, de que aquele que pratica é como aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, aquele que pratica a palavra do Senhor. Então ele diz, apresso-me a obedecer, apresso-me a praticar os teus mandamentos. E o versículo 61, ainda que os laços dos ímpios me prendam, não me esqueço
da tua lei. Eu gosto sempre de ler na linguagem de hoje. Os maus armaram uma armadilha para me pegar, mas eu não esqueço da sua lei. Não importa o que acontece ao meu redor, eu não esqueço da tua lei, porque a tua lei está aqui gravada na minha mente, no meu coração, conforme ele diz. Ele quer obedecer de todo o coração, ele implora a graça de Deus de todo o coração. E agora, mesmo que os ímpios, que os laços dos ímpios me prendam, que os maus me armem ciladas, eu não me esqueço da tua lei. Lá, mesmo sofrendo a injustiça dos maus, eu não esqueço a tua lei. E o versículo 62, ele diz: à meia-noite levanto para render-te graças por causa dos teus retos juízos. 62, por causa dos teus ensinamentos justos, eu me levanto no meio da noite para te louvar. O salmista olha para a sua história de vida, para a história de como ele se relaciona com Deus e vê que os ensinamentos de Deus são justos. Então, quando ele acorda de noite, ele acorda com um coração agradecido e ele dá graças a Deus. Ele rende graças ao Senhor. Ele tem um coração grato, um coração agradecido por causa dos mandamentos retos, certos, juízos corretos de Deus. E o versículo 63 diz assim: sou companheiro de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Já diz o ditado popular que diga-me com quem andas, que eu direi quem você é. Então aqui, sou companheiro de todos os que te temem e de todos os que guardam os teus preceitos. Isso implica em eu ter companhias saudáveis, companhias de pessoas que temem ao Senhor, de pessoas que guardam os mandamentos do Senhor. Isso implica também a nossa comunhão com os irmãos, seja na igreja, seja na nossa casa, mas enfim, termos amigos que professam a nossa fé e que temem ao Senhor. Pessoas com quem nós nos relacionamos que devem temer ao Senhor. E então eu posso, nessa liberdade que o Senhor me concede, eu posso me relacionar, ter esses relacionamentos saudáveis, porque eu sei que as outras pessoas também têm esses princípios e eles também temem ao Senhor, também se sentem livres para se relacionar com Deus e uns com os outros. E então, sou companheiro de todos os que temem e de todos os que guardam os teus preceitos. E o versículo 64, o último versículo deste verso: Senhor, a terra está cheia do teu amor, ensina-me os teus decretos. Versículo 64, ó Senhor Deus, a terra está cheia do teu amor, ensina-me os teus mandamentos. A terra está cheia do seu amor, seja na natureza, seja de amor nas pessoas que temem ao Senhor. Pelo menos deve ser assim. O amor deve ser a marca daquela pessoa que diz que teme ao Senhor, que guarda os preceitos do Senhor. Então a marca é o amor, de cuidar uns dos outros, nos relacionamentos interpessoais. Aliás, antes disso, amor próprio, amor consigo mesmo, amor nos relacionamentos interpessoais em casa, no trabalho, na igreja, enfim, na comunidade, onde quer que eu esteja, né? Então, mas o salmista, quando diz a terra está cheia do teu amor, uma terra cheia de maldade, ele está se referindo também quando olha para a natureza, olha para a terra funcionando, para o universo no seu funcionamento perfeito, para a natureza no seu funcionamento perfeito. A terra está cheia do teu amor funcionando perfeitamente, mas a terra tem que estar cheia do amor de Deus também, que é revelado em mim. O amor de Deus é derramado no meu coração e eu tenho que partilhar este amor com outras pessoas para que essa terra esteja cheia do amor de Deus. E então ele faz o último pedido nesse verso: ensina-me os teus mandamentos.
Quantas vezes o salmista já pediu isso? Ensina-me, Senhor, os teus mandamentos. E só tem uma forma de nós aprendermos os mandamentos do Senhor: lendo-os na sua palavra, estudando a palavra de Deus, estudando os mandamentos do Senhor, é que nós vamos aprender os mandamentos do Senhor, é que nós vamos poder fazer como ele diz: tu és a minha herança e eu prometo obedecer as tuas palavras. Ora, como vai obedecer as palavras se não as conhece? Precisa conhecer. E a ansiedade positiva, o anseio do salmista, né, é de que Deus o ensinasse os seus decretos diariamente. O meu anseio, o seu anseio precisa ser o de conhecer os decretos do Senhor diariamente. Colocar na minha mente, no meu coração. Né? Ele já disse aqui no versículo 12, se não me engano, 11, aliás: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Anseio obedecer os teus mandamentos, mas preciso guardar no coração, preciso guardar na minha mente para não pecar contra ti. Esse é o 8º verso da grande poesia que é o Salmo 119. E então, para nós praticarmos e fecharmos aqui: o Senhor é a minha herança, o Senhor é tudo o que eu tenho e eu preciso obedecê-lo. Então, se Ele é tudo o que eu tenho, a consequência natural será eu obedecê-lo. Mas para obedecê-lo, eu preciso conhecer esta palavra de Deus aqui, para que a terra fique cheia do amor de Deus revelado às pessoas que me rodeiam através de mim. Muito obrigado por me ouvir, que Deus os abençoe.